muito organizando tecnologicamente, acho que a gente demora muito. Tudo bem. Tá tudo certo. Começamos a gravar agora. Estamos 100% gravando para a gente depois poder compartilhar isso aqui com o YouTube para ficar disponível para futuras consultas, né? E para a gente, e quem não pôde estar aqui presente conosco hoje, porque muitas pessoas estavam no nosso workshop de hoje, que foi o dia inteiro, então já foi pesado, muita informação, mas mesmo assim a gente não deixou de trazer o material que a gente se propôs para compartilhar com todo mundo, certo? Então vamos começar oficialmente a nossa aula de hoje, o nosso compartilhamento, e a gente vai falar hoje sobre óleos essenciais e as crianças, tá? Como a Lu bem disse, a gente vai falar muito mais especificamente hoje de crianças, vamos considerar de 1 ano para frente, tá? Porque até 1 ano a gente pode considerar mais bebê e pode ser que tenha alguns outros protocolos um pouco diferentes, né? Mais específicos, certo, gente? Deixa eu só pôr a apresentação aqui. Enquanto isso, Lu, apresente-se para quem não te conhece ainda. Oi, fiquei pequenininha aqui, mas tudo bem. Na tela. Pessoal, boa tarde. Então, meu nome é Lu Drescher. Eu sou consultora de bem-estar, trabalho com aromaterapia, sou mãe de 2 pequenos, madrasta de 1. Então, hoje mesmo é um dia que são 3 aqui em casa. E já faço uso de óleos essenciais há mais de 10 anos. E foi conhecendo a doTERRA 2 anos atrás que eu realmente intensivei o uso dos óleos com a confiança de utilizar preventivamente, utilizar para suporte emocional, utilizar nas crianças de uma forma mais firme e com confiança mesmo, né? Então, fui apresentada a doTERRA pela Cris, maravilhosa tá aqui, e de lá para cá, a vontade de compartilhar tem só crescido, porque ajuda muito nas questões do dia a dia, todos os dias. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje trazendo esse tema junto com a Elaine e com a Cris, e de vocês estarem aqui com a gente. Bem-vindas. Bem-vindas, isso mesmo, Lu. Obrigada. Bom, eu sou a Cris Gomes, quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu tenho uma enorme satisfação de ser upline, a pessoa que apresentou a possibilidade dos óleos essenciais para algumas das mulheres que estão aqui comigo hoje, como a Lu e a Elaine, e viver com elas as experiências com o uso dos óleos essenciais. Isso é muito gratificante, né? Quando você escolhe usar um produto para você e para sua família e escolhe compartilhar isso com as pessoas e aí você vive com elas as experiências delas. É por isso inclusive que a gente chegou à ideia desse projeto de educação continuada, de toda semana, todo sábado à tarde, estar compartilhando um assunto pertinente para a nossa vida no dia a dia. E vai ser muito bom a gente compartilhar sobre o Kit Kids, que vai ser o nosso tema de hoje. Elaine, você pode se apresentar agora também, por favor. E aí, na sequência, eu já ponho o slide e você começa a nossa apresentação, combinado? Certo, combinado. Boa tarde, meninas. Meu nome é Elaine. Eu sou consultora de bem-estar também. Conheci a doTERRA há aproximadamente 2 anos. Fui apresentada pela Cris, e hoje formamos uma trinca, Cris, Lu e eu. E nós nos comprometemos a trazer aulas para que a gente pudesse fazer essa troca mesmo, né? Porque os óleos essenciais, apesar de estarem há muitos anos na nossa vivência, as pessoas não têm essa experiência, algumas pessoas têm medo, outras não acreditam. Então, nós nos comprometemos a trazer todo sábado algo que seja interessante, que venha fazer com que nós e vocês possamos trocar experiências e um ajudando o outro, né? O tema que nós vamos tratar hoje
É um tema muito especial para mães, né? É um tema muito importante e eu acredito que um tema bastante aguardado já por mães ou para quem tem criança em casa. O uso dos óleos essenciais já vem, como eu disse, já é utilizado há muito tempo. E muitas mamães, inclusive eu, tive e ainda tenho algumas dúvidas com relação ao uso seguro de óleo em crianças, né? E a Duterra, como uma empresa que está crescendo muito e muito preocupada com o bem-estar, criou um kit exclusivo para os nossos pequenininhos. Então, assim, um kit com apresentação totalmente diferente, um kit muito bonitinho, que conforme vocês estão vendo nessa tela, ele vem com uma nécessaire, um kit preparado com muito amor, muito carinho, né? Porque ele é muito colorido, que faz com que os pequenos fiquem mais interessados, porque chama a atenção deles. Ele vem com a nécessaire e todos os frasquinhos vêm com um chaveirinho, o que deixa as crianças mais enlouquecidas para ter o seu chaveirinho, né? E isso faz com que eles carreguem na mochila, no bolso, faz com que eles possam compartilhar com um amigo. Então é muito legal para levar para a escola, as crianças maiores, é claro, né? E fazem com que chame a atenção e os incentive a utilizar os óleos também. Mais um diferencial desse kit maravilhoso é esse guia, esse livrinho colorido. Ele vem com as indicações, é um guia de consulta rápida, para a mamãe olhar e verificar se enquadra ou não para aquele sentimento, para aquele sintoma físico do seu filho, né? Então, um kit que tem ganhado o coração das mães, com certeza, quem tem criança se apaixonou porque são maravilhosos, os perfumes são muito bons, são blends, são mistura de óleos já utilizados e conhecidos por nós, adultos, e que pode ser usado também por adultos, né? Tem um deles que é muito bacana, que as meninas vão falar de 1 a 1, mas que nos remete muito a foco, a ficar centrado. Então, assim, nós também, mamães, podemos utilizar e usufruir dos benefícios desses óleos, né? E o melhor desse kit é que a gente consegue dar autonomia para o nosso filho. É claro que não crianças muito pequenas, porque é sempre adequado que um adulto supervisione a criança quando ele estiver utilizando. Mas ele tem essa autonomia e ele consegue se conhecer através dos olhos. Por quê? Cada cor é para um benefício, seja ele físico ou emocional. Então, isso proporciona com que o seu filho, com que a sua criança se conheça, com que ela consiga se perceber qual que é a sua necessidade em um determinado momento, porque muitas vezes a gente acredita que crianças não têm demandas, ou outras a gente não valoriza a demanda da criança, porque acha que criança não tem problema, criança não sofre, criança não tem ansiedade, criança... São tantos fatores que muitas vezes a gente acredita que não é sentimento de criança. E muito pelo contrário, as crianças sentem sim, nós estamos numa época muito propícia, muito adequada para a ansiedade. Crianças estão mais ansiosas, comendo mais, fazendo menos exercício, brincando menos, porque estão ficando muito dentro de casa. Então, quando você dá a ela a possibilidade de ter um olhinho que vai tratar não só o físico, mas o emocional, isso é maravilhoso, né? Porque o óleo essencial, ele tem esse poder de fazer com que a pessoa seja e receba os benefícios, tanto físico como emocionalmente. E quando a criança começa a perceber que para cada óleo, para cada sentimento, para cada dor, o dia que ele caiu, que ele caiu de bicicleta, que ele correu muito, o dia que ele está mais ansioso, o dia que ele precisa sentar para estudar, ele consegue se perceber e utilizar cada vidrinho de uma cor. Então, ele vai ganhando essa autonomia. É importante, mais uma vez, volto a frisar, que os pais estejam supervisionando isso,
porque para evitar contato com o olho, enfim. Mas a gente dá autonomia para os nossos filhos e a gente vai fazendo com que eles percebam o quão importante é a gente se conhecer, né? E a do Terra, pensando nisso, fez esses 6 olhos. E eles são divididos em 3 categorias. Eu digo que foram carinhosamente divididos, porque eles foram pensados para todos os momentos. Então, os 3 momentos são corpo, mente e as emoções. Então, nós temos 6 olhos num único kit que vai cercar o teu filho em todos os aspectos, né? Então, os olhos que vão tratar do corpo é o Rescuer e o Stronger, a mente é o Thinker e o Calmer, e as emoções é o Brave e o Steady. E o mais legal é que cada vidrinho, ele vem com uma... Depois as meninas mostrem aí, cada vidrinho ele vem com a legenda. O do corpo vem com um menininho, o da mente vem com o cérebro e o das emoções vem com o coração. Então, isso possibilita com que o teu filho consiga perceber como utilizar o óleo e para que direção ele pode ser utilizado. Tá bom? Agora as meninas vão apresentar um a um e eu aproveito para... Se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, que vocês vão fazendo no chat para que a gente possa ir respondendo. Se possível, ainda aqui online, mas se forem muitas perguntas, a gente faz a devolutiva para vocês depois, né, meninas? Se não der para fazer Isso tudo mesmo, agora. exato. Tá bom? Sejam muito bem-vindas, gratidão por estarem aqui com a gente. Cris, você começa? Lindo. Obrigada, Elaine. Foi incrível tudo isso. Parabéns. Obrigada. Bem, gente, a Elaine falou muita coisa que é muito importante, né? E é muito, muito, muito valioso para as mães, né? E eu como mãe, de empoderar os nossos filhos, as crianças, para que elas compreendam os seus sentimentos, né? O que elas realmente estão sentindo fisicamente, as suas emoções, as suas angústias e as suas questões de concentração, de foco, de acalmar-se. Então, eles se perceberem, isso tudo é muito importante, né? E quando eles conseguem ter essa percepção de si mesmos, eles se empoderam de uma forma de reconhecer os sentimentos e talvez sofrerem menos, né? Nessa escala do crescimento, né? Da mudança da primeira infância para a segunda infância e entrar na adolescência. E esse kit foi elaborado exatamente para esse empoderamento, né? Por isso que ele vem com todos esses apelos. Apelos não, apelo é uma palavra muito forte. Vem com todo esse apoio sensorial da cor, né? Da tampinha, que é emborrachada, do mosquetão, que é para ele saber que é dele, que ele pode pendurar na bolsa que vai sair, né? Que se ele já tiver uma idade que tenha consciência do uso, que ele pode levar junto com ele para onde ele for. Agora ele não pode ir para lugar nenhum, pelo amor de Deus. E esses olhos podem sim dar todo o suporte que eles precisam. O que a Elaine falou, né? Dos cartãozinhos que vem aqui. Então, de repente, se é uma criança que está aprendendo as cores, sendo alfabetizada, então é tudo aprendendo inglês, porque o nome dos olhos estão em inglês, né? Então, é tudo itens que ajudam a gente naquela educação ali, né? Com as crianças. Eu gosto muito disso daqui, por causa desses detalhes. Outra coisa que a Elaine falou também, ó, aqui. É a imagem que tem no cartão e tem aqui, ó, na capinha emborrachada, né? Que esse óleo aqui é um óleo para aplicar para questões físicas, né? Para o corpo. É o Rescue. O Rescue, ele é para dores, né? Quando as crianças, sabe aquelas dores que a gente não consegue tratar com um beijinho da mamãe, porque é um pouquinho mais profunda? Para elas existe esse óleo essencial. É muito bom. Então, quando eles trombam em alguma coisa, que faz uma pequena luxação ali, uma roxura, uma dor que incomoda,
ele pode ser aplicado para este fim. O meu caçula tem 10 anos, ele está numa fase de crescimento e que ele dói algumas articulações. E quando isso acontece, faz ele ir para o lugar que eu quero. alguém está com o microfone ligado. Lu, você consegue desligar o microfone de todo mundo, por favor? Não sei, vou tentar aqui. Clica em cima das pessoinhas, não tem ali o pessoinhas, Os que é os participantes. participantes? Aí você vai lá e muta. Ah, por favor. tá certo. Eu consigo ver aqui. Dá para fazer manobras de filme. Eu vi que Mas tá depois eu já vou poder tirar os adesivos. aqui. Desativar o som. Isso. Desativar o som. Obrigada. Então, voltando ao nosso rescue. Gente, acontece, né? No ao vivo, no gravado, sempre acontece essas coisas e tá tudo bem. Ele é um mix de óleos essenciais, né? Composto por copaíba, que é um óleo essencial anti-inflamatório, a lavanda, que é um óleo essencial calmante, relaxante, a hortelã verde, que é o spearmint, né? Que é um óleo essencial que eu descobri hoje, gente. Olha só que maravilhoso. Que ele é o óleo essencial que libera a comunicação, a fala, né? Recomendado para usar, muito recomendado para usar com crianças, para que eles consigam se comunicar, né? E até verbalizar sentimentos. Olha que demais. E o Xanthoxylum, gente, esse eu até busquei alguma informação mais técnica sobre ele. É um óleo que a gente não tem no Brasil e eu realmente não conheço ele aprofundado. Mas ele faz parte desse mix e ele tem uma diluição segura já para ser caso com as crianças. E vem aqui, ó, com rolon, todos os óleos do Kit Kids vêm com rolon para já passar diretamente no local tópico, né? No Arthur eu uso nas articulações assim, passo nos pulsos, no tornozelo, no calcanhar. E se tem aquela roxurazinha que eles trombaram alguma coisa, chutaram com a canela, só aplicar ali, fazer uma leve massagem. Não precisa apertar e friccionar nem nada, que a gente já vai ter um alívio da dor, sem falar que o aroma dele é maravilhoso. A mistura do cheiro do hortelã verde com a lavanda é muito reconfortante também, né? E ao mesmo tempo que vai trabalhar a questão tópica ali daquela dor, de repente por um acidente, que ele caiu, a criança se machucou, vai trazer o aroma que vai ser reconfortante e calmante, né? Para ele respirar e sair daquela tensão, porque normalmente quando eles são menorzinhos, eles ficam muito agitados e nervosos quando acontece alguma coisa desse tipo. Então, o aroma também vai trabalhar nessa questão de trazer mais calma e mais tranquilidade para eles na respiração. E a copaíba é um anti-inflamatório muito bom. Então, se é um machucado que ficou muito pesado ali, muito forte, a copaíba vai ajudar a desinflamar a área e restaurar a pele mais rápido, né? Se o músculo aconteceu alguma coisa. É muito pouco recorrente questões de dores mais específicas em crianças, né? Com dor de cabeça e outros tipos de dores, né? Além das dores que eles por traumas. Mas o Rescue também pode ser usado topicamente em pontos específicos quando existe uma outra dor para dar esse tipo de suporte. Então, ele tem a cor azul, que é a cor da proteção, da segurança, né? A cromoterapia também está aqui. Então, é uma referência que a gente pode usar. O azul como a cor da cura, do tratamento, da dor, né? Muito bacana ter algumas referências desse tipo. E aí a gente tem o próximo óleo essencial que vai ficar por encargo da Lu, que também tem super experiências com os óleos do Kit Kids e os seus babies. Sim, eu me arrependo de não ter filmado o dia em que chegou o Kit Kids aqui e que o Yuri, meu mais velho, abriu. Ele pegou assim e disse: "Ah, é para mim esse?" Esses são seus, que da sua irmã também.
E aí ele foi olhando cada um e olhando os rótulos, assim. Esse deve ser para tal coisa, esse não sei o quê. Gente, muito bonito ver eles se empoderando, né, disso, que agora eu vou me cuidar, eu vou usar. Muito bacana, sensacional. E, Cris, uma coisa que você falou do Spearmint, que eu aprendi hoje, né, e faz todo sentido ele estar no Rescuer, fiquei pensando, porque quando a gente passa por um momento de dor, seja uma dor de crescimento, ou seja porque caiu, levou um susto, a tendência é a gente se fechar, né? Não quer falar nisso, fica um traumazinho, fica um susto, e entendi agora o porquê do Spearmint estar aqui, lógico, para ajudar a criança a colocar aquilo para fora, né? Maravilhoso. Obrigada, adorei. Eu vou falar hoje com você sobre o Thinker. Os nomes são em inglês, gente, mas eles têm relação com os efeitos, tá? O Rescuer, por exemplo, é como se fosse um salvamento, né? Quase um resgate, assim. E o Thinker é o pensador. Então, é um óleo que tem um foco de atuação mental. Então, ele tem o símbolo, né, do cérebro. Não sei se dá para ver bem aqui. Talvez não. Mas na lâmina aparece. É um dos óleos que a gente mais está usando agora. Por quê? Pelos componentes químicos das plantas, que ele é composto, ele ajuda que a gente tenha foco no que está fazendo, né? Que a gente consiga trazer atenção, concentração. Então, um dos primeiros usos para ele, antes de estudar, antes de uma prova, quando precisa colocar numa tarefa mesmo doméstica, né? As crianças elas vão aos poucos entrando e é super saudável que entrem em realizar tarefas em casa. Então, antes de fazer alguma tarefa dessas, usar e de que forma? Como ele é um óleo mental, é muito bom passar em regiões onde a gente possa respirar ele. Então, por exemplo, nas têmporas. Eu mesmo estava usando ele um pouquinho antes aqui para não ficar divagando. Nos pulsos. Ele ajuda a gente a ter clareza de pensamentos. E também crianças que são muito dispersas ou que tem alguma questão até como um transtorno, né, como o TDAH, né, que fica com a cabeça em muitos lugares ao mesmo tempo, ele é maravilhoso. E aí nos compostos dele a gente pode ver, ó, vetiver, clementina, que é um cítrico, hortelã, pimenta e alecrim. Então, como todos os óleos, eles têm vários efeitos além dos que a gente está trazendo, né, gente? Eu percebo no Thinker, além dele dar essa clareza de pensamento, ou junto disso, ele abre muito a respiração. Claro, ele tem hortelã e alecrim, né? E traz uma energia que os cítricos têm, com uma vontade de fazer, né? Vou estudar, vou resolver isso aqui. E ainda tem o vetiver, que é uma raiz e ajuda a aterrar e trazer para um momento presente. Então, está sendo um óleo muito usado nesse período de quarentena aqui em casa, por mim também. Estou filando aqui. O próximo que a gente vai conversar é o Stronger, né, Cris? Isso. Ops. Foi um a mais aqui. O Stronger. Gente, que óleo, que mix de óleos essenciais fenomenal, delicioso. Ele tem um aroma maravilhoso. Gosto muito dele. E a função dele também é corporal, né? Ele tem aqui, ó, o bonequinho, né? Porque ele também tem essa função corporal. Ele é o óleo essencial, é uma mistura de óleos essenciais que proporciona a defesa imunológica natural do organismo, né? E as crianças, enquanto estão em desenvolvimento, estão formando a sua estrutura de defesa, né? E essa estrutura de defesa é com que eles vão ter mais resistência e mais combatividade, vamos dizer assim, aos agentes externos, né? Invasores que podem trazer alguma patologia. E quando o organismo deles está fortalecido,
os sintomas dessas possíveis contaminações podem ser mais amenos, né? Mais brandos, então eles podem ter menos sintomas e, claro, sofrerem menos. E se eles sofrem menos, a gente também sofre menos, né? Porque mãe sofre em dobro quando um filho está doente. Então, o Stronger pode ser usado normalmente, né? Dentro de um momento normal, todos os dias, quando eles vão ser expostos a alguma área nova, né? Pessoas novas. Por exemplo, os meus usavam quando iam à escola todo dia. Né? Todo dia a gente aplicava uma certa quantidade, passava o rolon nas costas, no umbigo ou na sola dos pés, para reforçar o sistema imunológico deles e eles ficarem mais aptos ao organismo, ao sistema de defesa do organismo. Também é muito bom como antisséptico e para questões de garganta, tosse e tal. Então é só aplicar o Stronger aqui na área do pescoço, fazer uma leve fricção, é muito bom. Ele também é muito eficaz quando a gente usa ele como cicatrizante, né, para picadas de insetos de uma forma geral. E as crianças são muito vítimas, né, disso, principalmente se a gente vai passear no parquinho, na praça, que é um dos lugares que agora eles podem ir com alguma segurança. Para as crianças que já estão entrando na adolescência e estão começando naquele processo hormonal de troca, principalmente as meninas, né, ajuda com a acne, então ele pode ser aplicado topicamente assim. Às vezes nem precisa ser o rolão inteiro, porque é muito, só passa o dedinho limpo ali no rolão e aplica topicamente, ele vai dar aquele suporte. O Stronger é composto por esses óleos aqui, ó, o cedro, o Litsea, o olíbano e a rosa, gente. O óleo essencial de rosa é um óleo essencial muito, muito poderoso. Qual que é a função desses todos, né? A Litsea, ela tem um aroma muito gostoso que lembra muito a frescura do limão. E é muito concentrado em alguns compostos químicos que têm os benefícios de calma, que são calmantes, né? O olíbano, gente, que é o incenso, ele atua nessa questão da pele, né? Como a picada de inseto e para cortes e arranhões, porque ele é um regenerador celular. E também é um calmante para a pele, dicas para mamães, tá? Isso aqui pode ser usado, o Stronger pode ser usado até como um rejuvenescedor de pele, justamente porque ele tem o olíbano e tem o óleo essencial de rosas, que são dois óleos super indicados para questões de linhas de expressão fina, maravilhoso. E o cedro, nossa, o cedro. O cedro é um óleo essencial calmante, um óleo essencial aterrador, que ajuda, inclusive, a relaxar. Se você usa no seu filho, por exemplo, se ele está já meio borocochosinho, assim, né? Sabe quando eles pegam aquele resfriadinho agora de mudança de estação, de tempo? E aí o Stronger vai trazer para eles esse relaxamento por causa do cedro, que aterra, que traz para o momento, né? Que faz trazer a calma e a tranquilidade. O Litsea, também conhecido como os mantos, né? Que é muito semelhante com a rosa. Ele tem uma alta concentração de iononas, olha que palavrão, né? Que tem a função de tirar aquela sensação de sobrecarregado, de sobrepeso, né? Quando a gente fica meio doentinho, é aquela sensação do meio doentinho, que eles ficam meio borocochosinho, né? Então, ele também tem essa função, esse apoio para as crianças dessa forma. E para a gente também. Então, fica a dica, o Stronger tem todas essas funções incríveis. Então, não é só reforçar o sistema imunológico para sair para a batalha, né? É para reconfortar também, para dar um suporte de aconchego, de colo de mãe. Então, agora pensa, você usa Auro Stronger e dá aquele colo gostoso quando o seu filho, quando o seu pequeno está passando por algum sintoma de ameaça sazonal. Vai trazer um suporte muito gostoso para eles, eu tenho certeza. O nosso quarto olhinho vai ser esse maravilhoso que a Lu vai falar para a gente um pouco.
Ai, gente, o Calmer. O Calmer é outro que é queridinho aqui em casa. E aí eu Super. até, né, aí também ouvi dizer. Casa não, né, Cris? Ele tem esse nome e a gente já associa direto a tranquilizar as crianças. Queremos todos tranquilizar as crianças. Mas de que forma, né? Os compostos do Calmer, eles trazem por um lado, um alívio de ansiedade, de hiperatividade, como se baixasse o tom, né, da criança, em processos de raiva mesmo, no momento em que ela está assim, muito, e ou que ela está fadigada, que a gente percebe assim que está lutando contra o sono e aí já fica com o humor mexido e isso acaba mexendo com todos em casa, né? Então, eu costumo dizer que não só o Calmer, mas assim, quando eu faço o atendimento, né, com gestantes, com mães de bebês, principalmente, eu trago sempre a reflexão da gente cuidar de nós mesmas também, ao cuidar das crianças, que muitas vezes me vêm com questões assim da criança que não são da criança, né? Então, uma criança que talvez está apresentando uma grande ansiedade, um processo de raiva, que a gente possa ter um olhar um pouco mais amplo ao invés de querer simplesmente acalmá-la, né? O que está gerando essa raiva, essa ansiedade? De que forma essa ansiedade está nos pais e está sendo transmitida? Então, provavelmente a gente precisa dar um suporte também para esses pais, né? E a criança é um espelho da gente, então ela acaba somatizando coisas que talvez não sejam dela. E eu quis colocar essa imagem de um bebê porque o Calmer é um dos óleos presentes nesse kit que são muito usados em bebês. E o que acontece? Quando eles vêm, quando eles foram formulados, esses rolons, eles já são feitos com os óleos essenciais, diluídos em óleo de coco fracionado, que é um óleo de coco que não tem o aroma do coco e ele não fica sólido também, nesse clima como o de hoje aqui em Campo Grande, que está bem frio, por exemplo. Então, é um rolon que está sempre líquido e que já está diluído, pensando numa diluição segura para crianças. E aí, o que, que varia, por exemplo, na aplicação numa criança de 3 anos ou numa de 8? A extensão da área, né? Então, por exemplo, se a minha pequena de 3, eu percebo que ela tá muito ansiosa, é um dia que ela já está cansada e não consegue dormir, eu passo um pouquinho do Calmer aqui no peito dela, espalho, e aí ela já vai respirando aquele óleo, a gente vai se deitando e vai se acomodando. Isso tudo dentro de um contexto, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso outro dia, da rotina do sono, como é importante, é um tema que a gente pode até aprofundar. Mas, assim, saber que o óleo sozinho, ele não vai resolver coisas que sejam sistêmicas, que sejam da família, do ambiente, né? Mas voltando àquela questão da aplicação, né? Minha filha, eu passaria um pouquinho aqui. No meu filho de 10 anos, eu já passo numa área maior, ou nos pulsos, ou atrás das orelhas. Então, isso vai fazer com que o efeito seja um pouco mais forte para um menino de 10 anos que é maior. E pode usar em bebês? Pode. Eles já são diluídos? São, mas eles não são, por exemplo, diluídos para uso num bebê de 3 meses, né? A gente pode até fazer um outro encontro, né, meninas? A gente estava falando para focar nisso, dos bebês e gestação. Mas, assim, se quiser fazer uso em bebê, por exemplo, que está com nascimento nos dentes, ou passou por algum processo cirúrgico, traumático, está precisando desse aconchego, o que, que você pode fazer? Ou você dilui esse frasquinho, então você consegue um outro rolão vazio e coloca metade dele ou um terço dele, dependendo da idade do bebê, completa com óleo de coco. Ou você passa um pouquinho do óleo de coco puro e dá só uma pinceladinha, por exemplo, e espalha. Então, é uma forma de você estar diluindo na hora e podendo aplicar no bebê uma dose que para ele é suficiente. A gente não precisa também desperdiçar, né? Nesse sentido, assim, um pinguinho na bochecha e espalhar
No caso do nascimento dos dentes, já é maravilhoso. Então, como ele é relaxante de tensões, a gente pode também usar, por exemplo, a mãe está amamentando, está cansada, está um pouco mal-humorada, pode pegar o Rolon e aplicar nos ombros ou aplicar no peito para a criança enquanto está ali mamando, seja com a mamadeira, seja no peito, ela já vai respirando também esse óleo. Então, assim, o que está presente nesse frasquinho, gente? Lavanda, que é das flores mais comentadas e famosas, tem essa referência rápida, né, para óleos que são calmantes. Calmantes da pele também, né, gente, não só de emoções. O ylang-ylang também, que é uma flor maravilhosa que tem essas mesmas propriedades e traz uma tranquilidade, assim, uma autoaceitação, falando dessa abordagem mais emocional, né? O sândalo e a camomila romana são 2 óleos muito especiais, que eu até nem tenho eles aqui em casa, eu estava olhando, Cris, mas eu tenho eles no blend. E por serem óleos especiais, até eu quero reforçar isso. A gente pode fazer os nossos próprios blends, nós podemos usar as nossas próprias misturas ou usar um desses e já vai ter um efeito muito marcante nas nossas vidas. O que a doTERRA fez foi organizar todas essas informações, testar e nos trazer os produtos já com fins específicos. Então é muito prático e você não precisa ter 5, 6 frascos de óleo para criar misturas ali quando elas já estão prontas, né? Então o Calmer é maravilhoso. Esse aqui em casa é outro que tá queridinho da quarentena, não só da quarentena, né? E o próximo que a gente vai falar, eu acho que é o Brave, né, Cris? Ah, que delícia. Yes, o Brave. Sobre isso que você falou, Lu, do sândalo e da camomila romana, né? É muito bom frisar isso, né? Ah, mas eu tenho a lavanda. Legal, a lavanda é fantástica, né? Ela é mil e uma utilidades, assim. Ter lavanda em casa é igual ter água, eu acho. Muito, muito importante, você usa em muitas coisas. Mas quando você tem um mix desses daqui, que é pensado e formulado por cientistas, né? Por profissionais que estudam a fundo a química dos óleos, numa diluição adequada, segura, para te trazer nesse frasquinho aqui, que é fantástico, que ajuda a acalmar, como tudo isso que a Lu falou para gente, por um custo, por um valor que eu diria que até é insignificante perto do valor de um frasquinho de 5 ml de sândalo de camomila romana. São óleos essenciais muito valiosos e muito raros, que têm um valor agregado bem alto. E a gente pode ter o benefício deles dentro desse mix de óleos essenciais. Assim como os outros que a gente está falando aqui também, todos eles têm algum óleo essencial que é muito raro, inclusive alguns que nem a gente nem tem no Brasil ainda, de tão valioso e de tão importante que ele é. E isso é uma questão que a gente pode frisar muito, né? Observar muito quando escolhe comprar um óleo essencial simples ou um mix, como bem a Lu disse, já elaborado, já estudado. Assim como é o Brave. O Brave. O Brave é um óleo essencial da coragem, gente. É um óleo essencial que promove sentimentos de confiança e crença em si mesmo, né? Como essa menininha no cavalo aí, toda autoconfiante, sem as mãos em cima de um cavalão. Nem eu tenho coragem de fazer isso, vou usar o Brave. E é isso que esse óleo essencial, que esse mix de óleos essenciais tem como função para as crianças, né? Tem uma determinada idade deles, e é cíclico isso, né? De limites, né? Eles chegam no limite e daqui para lá eles têm medo, porque é desconhecido.
porque tem um enfrentamento, né? Porque de repente precisa de uma outra interação, de um outro momento, de pessoas e lugares diferentes. E é nesse momento que o Brave entra. É nesse momento que ele pode proporcionar às crianças o que falta, né? Esse bem-estar, essa autoconfiança. E trabalhar a autoconfiança desde pequenininho, eu acho que é muito importante, é muito pertinente. Porque aí a gente está, como mãe, principalmente, preparando pessoas capazes de ajudar mais ainda outras pessoas. Porque quando você tem autoconfiança, quando você é seguro de si, você é mais solícito, você está mais disponível para o outro, para o próximo. Quando você é inseguro, quando você tem medo, quando você não tem certeza, então você é mais retraído, então você é mais omisso, né, entre aspas, porque você não está pronto para essa interação. E eu vejo o Brave dessa forma, né? Ele trabalha na emoção, no coração. Tem até o símbolozinho já aí no slide. E ele vem com esses óleos essenciais que são maravilhosos. A laranja doce, né? O nosso Wild Orange, que eu amo muito, uso muito. Hoje eu lavei o meu frasco para colocar ele no difusor aqui, porque acabou. Que eu amo muito. Que é um óleo essencial super edificante, energizante, que dá a disposição de fazer, de ter a iniciativa, né? O Amir's Wood, que também é um óleo essencial super, assim, excêntrico, vamos dizer, que a gente não tem disponível no Brasil e ele está aqui nesse mix. E ele é usado para promover sentimentos de calmas e de controle do estresse, né? Porque quando você precisa trabalhar a coragem, antes da coragem vem o estresse da ação, certo? Então, ele ajuda a equilibrar o emocional dentro desse mix da coragem, para que haja calma também, né? Porque coragem não é braveza, né? Esse brave aqui não é no sentido de ser briguento, né? Inclusive falando de crianças, eu acho que vale a pena pontuar isso, mas no sentido de ter coragem de resolver as situações, né? Pacificamente, amigavelmente, ir lá, inclusive ir lá pedir desculpa pro coleguinha se fez alguma coisa errada, né? Não é a coragem de enfrentar, mas é a coragem de resolver. O outro componente dele é o osmanthus, que a Lu muito carinhosamente colocou aqui, entre aspas, o jasmim pra gente, que é uma flor, que é um óleo essencial maravilhoso, nativo da Ásia, e que é favorável para o emocional, exatamente como eu estava falando aqui, ele apoia o Amyris para a gente poder ter essa questão emocional. E a canela, que é um óleo essencial quente, estimulante, e é muito delicado o uso da canela, porque a canela é um óleo essencial muito quente também fisicamente, quando aplicado puro. E ele vem aqui, nesse frasquinho, numa diluição segura para a gente usar com as crianças. E, sem dúvida, é muito lindo, né? O laranja, que é a cor da ação, que é a cor da coragem, que é a cor da energia vital. Gente, esse cheiro é maravilhoso. Gosto muito desse óleo essencial. Eu guardo eles aqui comigo às vezes e o Arthur principalmente reclama. Você já pegou os olhinhos, né? Cadê os meus olhinhos? Devolve. Ele me toma, ele não gosta que eu use, porque são os olhinhos dele. E essa questão do empoderamento com eles é muito legal para isso. Então, tenha o Brave como esse óleo essencial da autoconfiança e do encorajamento, porque isso faz com que as crianças cresçam seguras, né? Se sentindo seguras e empoderadas. Eu acho isso formidável. Gosto muito dessa visão. E, para fechar, com amor e carinho, a chave de ouro, o nosso último óleo essencial do Kit Kids. Lu, é contigo. Eu estava procurando aqui, Cris, que eu estava te ouvindo e lembrei de que o Steri e o Brave, que você falou agora, eu vejo como serem os olhos que vão nos apoiar no fim da pandemia. Porque eu estava te ouvindo falar, né?
uma coragem para o novo, para situações diferentes. Eu fiquei imaginando assim como vai ser nessa volta ao convívio, volta à escola. Uau, para a gente também, né? Mas com esse olhar das crianças, assim, acho que vai ser muito bom a gente ter. Acho não, tem gratidão por a gente ter acesso a esses suportes, assim, em momentos em que a gente realmente vai precisar muito. O Steri é um outro óleo que a gente usa bastante aqui em casa. Esse termo em inglês quer dizer algo como equilibrado, tipo, quando a gente tem um lago e não tem nenhum vento e fica aquela água assim, lisinha, sem nenhuma ondulação, aquela ali é uma água que está estéril, né? Então, o que eu vejo que esse blend faz em momentos em que a criança está muito alterada, assim, em picos, ou tá fazendo muita pirraça, tá querendo se impor demais. Ou, gente, não é que, assim, eu falo esses exemplos para a gente imaginar situações do cotidiano, tá? Não é que a gente vai passar nas costas da criança aqui no pescoço e ela vai paralisar e vai, vai resolver. Não é isso. Mas com o uso contínuo, dali a meia hora, dali a uns 20 minutos, você vai ver que ela está num outro lugar. E às vezes menos do que isso, né? Mas assim, é um óleo que nos ajuda a ter essa constância, né? Então, uma criança que está passando por algum processo de medo, ou que tem, por conta de situações que ela tenha vivido, ou pela forma dela de lidar com as coisas, pode estar um pouco deprimida, um pouco apática, e aí tem uns picos, né, em que está muito acelerada, no outro está muito para baixo. Então, é um blend que ajuda a que a criança fique mais tranquila, mais serena, mais equilibrada emocionalmente, né? Acaba mexendo no humor e é muito bom para momentos de muita mudança, como eu vi você comentando também no Brave. Mudanças de horário. A gente agora não está viajando, mas pessoas que vão fazer longas viagens e ficam muitas horas no carro e aquilo é cansativo, irritante, ou tem mudança de fuso horário, né? Todas essas mudanças bruscas, tanto dentro quanto fora, ele ajuda que a gente lide melhor com elas, né? Então, de que forma usar o Steady? Eu também gosto, como ele tem um uso mais emocional, a gente fazer em áreas onde ele seja absorvido pelo olfato, né? Então, na nuca, no pescoço, no pescoço, no pulso, no peito, são locais que eu gosto muito de aplicar ele. E como a gente está sempre aprendendo, né? Hoje nesse workshop tinha uma pessoa falando do coentro, que é outro óleo que eu não tenho experiência ainda e sabia muito pouco e agora entendi. O coentro, ele traz emocionalmente por um lado, ele ajuda em processos de independência, de desapego. Então, aquela criança que está muito grudada na gente ou que talvez se sinta muito ali, ele pode ajudar nisso. E também ele ajuda a fazer tipo um detox emocional, pelo que, né, essa profissional hoje, uma médica, estava passando para a gente. É como se a gente entrasse em contato com os nossos sentimentos e conseguisse deixar para trás o que não serve, né? Então achei maravilhoso ele estar aqui, fez todo sentido. Incrível. A magnólia, que é uma flor bem especial como o jasmim, que tem essas propriedades também, né, de um respirar, de trazer uma leveza, uma beleza. O albeto e o amíris, que você falou antes, que é um tipo, é um sândalo, né? Que você comentando antes. O abeto é um pinheiro, né? Até tem uma fotinho dele ali. Então, quando a gente conhece as propriedades das plantas, a gente pode até usar ele para outros fins também, né? O abeto é ótimo para questões respiratórias e faz sentido, porque quando a gente respira melhor, a gente consegue se acalmar. Então, tô adorando saber, entender um pouco melhor dessas escolhas, né? Porque isso não são plantas aleatórias, elas foram muito pensadas e testadas. A doTERRA tem um compromisso com a ciência, né? Com embasamento científico. Então, não por acaso eles estão aqui. Maravilhoso. Estéreo.
E aí, eu queria aproveitar, dizer duas coisas antes de passar para vocês, meninas. Uma, que hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, então, se alguém tiver compromisso, entendemos totalmente. A gente vai, daqui a pouco, abrir para uma parte de perguntas, né? Fiquem super à vontade para continuar, porque é o momento da gente focar nas necessidades de vocês também. E outra coisa, dizer que eles podem ser comprados separadamente. E quando eles vêm no kit, o que eu acho muito bacana foi que as meninas colocaram a necessaire, por exemplo, ela vem com os espaços para a gente colocar os blends e ainda fica mais espaço aqui no meio. Então, meu filho, por exemplo, quando vai visitar o pai dele, que nós somos separados, leva a necessairezinha dele aqui, já coloca o frasquinho de shampoo, uma escovinha de dente, tudo aqui dentro e já é necessário dele. É super bacana essa autonomia, né? E também já é a farmacinha dele, então eu não fico fazendo aquela frasqueira com 1000 possíveis medicamentos que ele possa possivelmente precisar. Já tá tudo aqui. Então eu gosto muito. E quando eles são comprados separadamente, eles não vêm com essas tampinhas também, vem só o Rolon. Também é maravilhoso, só eles, mas eu realmente recomendo a compra deles juntinhos, por conta disso. Isso aí, isso mesmo. E só a título de curiosidade, eles também podem ser usados com os adultos, né? A gente pode usar eles tranquilamente, pessoal. Principalmente pessoas que têm muita sensibilidade com os óleos essenciais, né? Muita sensibilidade com os aromas, com o cheiro, porque tem pessoas que têm um olfato muito mais desenvolvido, então o cheiro muito forte, até da própria lavanda, às vezes já incomoda. Então, esses mixes foram desenvolvidos para usar seguramente com crianças, mas também a gente, como adulto, pode usar. Pessoas de mais idade, são óleos essenciais, apesar da canela estar ali no Stronger, né, que é um óleo essencial quente, os demais são óleos essenciais muito gostosos, assim, e a gente pode confiar na segurança da diluição, né, que é uma diluição segura para que eles possam usar. Minha dica de uso final, assim, é que se você for usar com os seus pequenos, deixe eles se aplicarem, né? Deixe eles se pega e passa aqui no coração, ou passa aqui, ou passa na sola do pé, porque eles se sentem um pouco mais empoderados ainda, né? De sentir essa confiança nossa, de permitir que eles se apliquem, né? Que criam uma relação mais legal entre pai e filho, mãe e filho, e a confiança deles de usarem. Os meus, né? Como o Arthur já tem 10 anos, ai, mãe, tá doendo aqui. Vai lá, pega o seu Calmer e pode aplicar, né? E ele já usa tranquilamente. Eu sei que ele não vai lá mexer sem me pedir, né? Que é um combinado que a gente tem aqui em casa. Então, ele vai lá e usa sozinho, com segurança. E isso é muito confortante para mim como mãe, né? E é exatamente isso que a gente deseja, né? Para as outras mães, que elas também se permitam essa experiência, assim como nós estamos vivendo essa experiência. Acho que é muito legal. Elaine, a gente teve perguntas, você viu alguma coisa aqui no chat? Tem uma pergunta com relação ao valor do óleo e como passar. Essa pergunta apareceu bem na hora que estávamos falando do Brave. O Brave. O valor a gente pode te passar depois, eu não sei quem te convidou para estar aqui, né? Mas a gente te manda depois o valor, sim. Como passar, né? É muito legal observar primeiro qual é a área de atuação. Por exemplo, o Brave, a área de atuação é física, para reforço do sistema imunológico, para suporte do organismo. Então, você pode aplicar no umbigo, principal forma de uso na coluna, gente, daqui da nuca até o cóccix, né? Aplica o Rolon no comprimento da coluna, assim. E aí depois só dá uma leve friccionada para a pele absorver melhor. E aí cada óleo essencial, como a
a Elaine falou no começo, no kit vem com essas fichinhas. E nas fichinhas também vem a recomendação do lugar ideal de uso. Isso que eu acho mais bacana ainda. Por exemplo, ó, o Brave, ele vem sugerindo para aplicar na barriga ou na planta dos pés pela manhã. Porque como eles são óleos essenciais quentes, que dão energia e disposição, aplica no abdômen e na sola dos pés. A sola dos pés é uma área de super absorção dos óleos essenciais. Então, com criança, 3 pontos específicos, assim, que é muito bom a gente saber. É sola dos pés, abdômen ou umbigo, especificamente, e a coluna. Esses 3 pontos já são suporte para qualquer questão. Quer completar alguma coisa, Lu? Eu quero. Tem alguns que são para uso local, né? Como foi no início a Cris explicando do Rescue, que é para dores, né? Ou o próprio Calmer, se a gente for usar nesse processo de dentição, então você aplica no local. Ah, machucou o joelho, torceu, tá com roxo. Se for um corte, aí é o Stronger. Se for um roxo, o Rescuer, né? E assim, não se preocupem em saber tudo isso agora, porque como a Cris falou, vem escrito. E também quem chamou vocês aqui pode passar mais informações e a gente aprende usando, gente, sem nervoso. Tem uma coisa que é, as crianças maiores, elas podem querer fazer o uso aromático elas mesmas. Então, por isso que alguns falam aplique nas mãos. Como é isso? É aplicar o Roll-On não dos pequenos, porque se passa na mão, eles vão passar no olho direto, a gente não quer isso. Mas nos mais velhos, se quiserem respirar, passa na mão deles. E eles respiram profundamente, umas 3 vezes. Às vezes, só o fato de parar e respirar já é 50% do processo. Maravilhoso. E o que mais que eu ia falar de uso? Não, mas eu acho que é isso, dos locais, né? Eu tive uma experiência outro dia, não sei se é o ideal, não sei se desperdiça, mas eu passei no ursinho em que a minha filha estava indo dormir, porque ela tem 3 anos e ela está na pré-adolescência da infância, né? Então, e ela chama os olhos de passa aqui, porque eu fico chamando, né? Elisa, vem passar aqui. Aí um dia ela estava, não quero passar aqui, não quero. E aí o que eu fiz? Eu passei no ursinho dela. Ela ia dormir agarrada no urso, eu só passei na testa do urso, assim, de pronto, não passei em você, passei no seu amigo, tá tudo certo. Então a gente vai, né? Hoje eu fiz isso. Estratégias. Hoje eu passei o olíbano no urso, assim, pro Gustavo. Aí ele falou assim pra mim, agora você tem que passar nos 2, ainda bem que só são 2, porque senão vai todo o meu óleo nos amigos dele. Aí eu passei na barriga e nos pés, que é normalmente onde eu utilizo com ele. Então eles já sabem, né? Eles vão criando essa confiança no óleo. O Gustavo tem 4 anos, ele fala para mim, mamãe, tá cheirando um olhinho, mamãe, minha barriga tá doendo. Esses dias ele tava, até comentei com a Cris, ele tava indo no banheiro pouco, e aí ele com barriga, eu falei, vamos tomar suco de mamão e passar um óleo. Aí ele já sabe, ele vai no banheiro, vem e fala assim, mamãe, deu certo o olhinho e o suco de mamão. Então, ele já tá aprendendo como é que faz, né? Ele tem 4 anos. E é isso aí, incentivá-los a se perceberem. Porque quando a gente fala uma criança de 4 anos, não sabe quando tá com a barriga doendo, quando tá com o intestino mais preso, né? Então, a gente tem que incentivá-los e para que eles possam ir se descobrindo mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Patrícia, na gola é bem legal. Assim, como a Lu falou, né? Às vezes a gente fica com dó de passar o óleo essencial em outro lugar, né? Porque a gente sabe que tem a absorção aromática e a absorção tópica. Quando você aplica topicamente, você vai ter uma dupla ação, tópica e aromática. Então, se você pode aplicar na pele, né, fazer a diluição, se não é um blend como esses, por exemplo, for a lavanda pura, passa o óleo de coco, passa a lavanda e direto na pele, você vai ter um resultado mais eficaz. Eu, particularmente, não gosto daquelas receitinhas de passa na gola da roupa, pinga no travesseiro,
É só uma opção, né? Eu acho que você consegue aproveitar mais o óleo essencial, o benefício dele, se você tiver ele na forma aromática 100% ou na forma tópica. Mas, no último caso, vale de qualquer jeito. Até no algodãozinho, porque passar na mão é perigoso. Então, passar no algodãozinho para poder inalar também é formidável. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Eu fiquei super feliz. A gente achou que por causa do treinamento do workshop hoje, a gente não ia ter quórum. Mas tivemos, foi muito bom. Fiquei muito feliz. Foi ótimo. Patrícia, aqui também a gente usa para fazer massinha de modelar. O lavanda, o balance eu não tinha usado, vou usar também para fazer. Eles amam, mas é né? uma Porque ação terapêutica, né, a enquanto massinha? eles É estão ali legal. mexendo, movimentando, eles estão sentindo aquele cheiro e depois eles ainda, durante a brincadeira, eles ficam usando os benefícios ainda Exato. desse perfume. Isso mesmo. Isso mesmo, é uma ação terapêutica muito legal brincar de massinha, fazer massinha e pôr o óleo essencial, que você vai trabalhar aromaticamente. Isso mesmo. Formidável. Meninas, adorei, foi muito legal mais uma vez o nosso compartilhamento. E até o próximo sábado, né? Oi, Luluzinha linda. Beijo. Tchau, meninas. Bom final de Tchau, semana. gente. Bom final de Obrigada. semana. Até Obrigada. sábado. Tchau, Só uma tchau. coisa, a gente não pediu temas para os próximos. Então, se vocês puderem procurar as Mandem pessoas que temas pra convidaram gente. vocês ou nos acharem no Instagram, estamos aceitando sugestões. E final de semana que vem a gente vai continuar no assunto criança, só que a gente vai focar num tema específico. Tá bom? Aguardem. Um beijo. Tchau, gente. Até Beijo, mais. gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.